Essa menina aqui tem 17 anos de idade e um sonho de conhecer o mundo. E para conhecer o mundo, ela está estudando muito para ver se consegue de graça um intercâmbio nos Estados Unidos. Assim, ela vai aprender inglês melhor. E ela é uma baita de uma menina, super sossegada, super calma em casa. E ela diz para os pais, eu vou dormir na casa lá da fulana, e pode ser? Aí eles disseram, pode, mas faz o seguinte, liga para a gente, pergunta se ligou. De repente ela some. Ela some e a família entra em desespero. A família entra em desespero aqui em Vargem Grande Paulista, região metropolitana de São Paulo. A família entra em desespero, mas no terceiro dia o desespero vai se transformar numa dor que vai acompanhar essa família, infelizmente, para sempre. O corpo dela é encontrado num córrego, no meio de uma mata, bem pertinho de onde ela morava. E agora? Agora a polícia vai, me dá a imagem, por favor. Você vai vendo. Esse é o velório da menina Tiffany, de 17 anos de idade. Uma menina estudiosa, uma menina cuidadosa, uma menina que não tinha rebeldia nenhuma, que vivia muito bem com os pais. E aí está o corpo de Tiffany, e esse é o pai de Tiffany. Imagina a dor de amigos, dor da mãe, imagina o sofrimento ao ver a menina que sonhava ganhar o mundo aos 17 anos de idade, de repente a mãe e o pai aí choram, de repente vê aquela mocinha ser morta. A única coisa que levaram de Tiffany foi um celular. Mas isso não explica nada. Só há de explicar, ou só há de ter uma explicação, assim que a perícia entregar os laudos para explicar como ela morreu. São laudos que precisam ser definitivos. Mas fato é que cada vez se mata com mais crueldade por nada no país, sem que alguém tome uma providência. Porque os políticos que podem tomar uma providência e que dominam o Congresso, todos eles estão sendo alvos de denúncias de corrupção. E enquanto isso, nós vamos sofrendo. São os mesmos políticos que querem mexer na nossa previdência, que querem mexer nas leis trabalhistas que cuidam de nós trabalhadores. Tiffany, 17 anos de idade. Põe na cidade. A família de Tiffany, de 17 anos, cerca o caixão em busca de conforto. Um urso de pelúcia foi levado ao local. A girafinha era o objeto que ela mais gostava. Desde pequena não se desgrudava dela. As amigas de Tiffany fizeram questão de ir ao velório para se despedirem da jovem. A saudade já toma conta. Dezenas de colegas da escola foram ao local. Uma família que se une para enfrentar a dor e lutar para esclarecer um crime. Uma foto de família que nunca vai se repetir. Agora falta uma integrante fundamental, a Tiffany, de 17 anos. Já não tem jeito, né? Não volta mais. Agora é só Deus. Os pais da jovem registraram um boletim de ocorrências para relatar o desaparecimento da adolescente. Tudo começou depois que a Tiffany saiu de casa para encontrar amigas.
Essa seria a última vez que o casal veria a filha. Foi 6h40 da noite de sexta-feira que eu levei ela para a escola. De lá ela tinha combinado com as amigas de que ia dormir na casa delas. E de lá ela ia voltar para casa no dia seguinte, né? Mas geralmente ela chega às 7 da noite, nunca chega mais cedo. Não sei o que aconteceu, que nesse dia, sábado, ela voltou mais cedo. Um horário que ela não está acostumada a voltar. Com a chegada do final de semana, a Tiffany teve uma conversa com o pai e pediu ao pai para passar o final de semana, pelo menos uma noite, na casa de uma amiga. Isso porque ela havia acabado de ligar para essa amiga e combinado com ela e mais outras duas esse encontro, esta noite entre amigos para ficar conversando, nada fora da casa, tudo na residência desta amiga. Foi então que o pai autorizou, não viu problema nenhum. Foi então que a jovem, no dia seguinte, ela saiu e andou por esta estrada. Lá na esquina, ela entrou em um ônibus em direção à casa desta amiga. Só que o combinado com o pai era o seguinte, que no dia seguinte, no final do dia, quando ela entrasse novamente no ônibus para retornar e estivesse chegando, ela ligaria para o pai e o pai viria de carro até aqui justamente para encontrá-la e levá-la para casa, porque o local, durante a noite, fica deserto e ele não queria que a Tiffany andasse sozinha por aqui. Foi a partir daí que as coisas mudaram. Isso porque ela não cumpriu o combinado. Eurico ficou preocupado, ligou várias vezes para a adolescente. O telefone estava desligado. As mensagens sequer eram entregues a ela. Foi então que, durante a noite, ele ligou para a casa da amiga de Tiffany. A jovem deu uma notícia desesperadora, que a adolescente havia deixado o local horas antes, pela manhã. 13h30 ela ligou para te buscar, a gente vai buscar lá. Mas esse dia não ligou, né? Elas não deram nenhuma explicação do porquê isso aconteceu. Disseram apenas que Tiffany quis ir embora, mas ela nunca chegou. Depois de 3 dias desaparecida, o corpo da adolescente foi encontrado em um córrego, atrás deste matagal. O local fica na mesma rua da casa onde ela morava, em Vargem Grande Paulista. A área é de difícil acesso. O local foi isolado para evitar a aproximação de curiosos. Como o córrego fica em um bairro rural, a iluminação é precária e não há câmeras de segurança que possam ajudar no trabalho da polícia. Depois de encontrarem o corpo, os familiares da Tiffany receberam diversas informações, denúncias através das redes sociais do que poderia ter acontecido com a jovem e também de momentos antes do crime realmente acontecer. Ela havia saído no dia anterior para encontrar as amigas. Só que essas amigas disseram aos familiares da Tiffany que ela estava, quando saiu da casa, com uma determinada roupa, uma camisa e uma calça. Só que quando o corpo foi encontrado, aqui nesta região próximo à casa dela, ela estava com outra roupa. Só que o tempo que ela demorou para sair da casa das amigas e a chegar até aqui, ela não teria motivo para trocar essa roupa. E isso chamou muito a atenção. A família desconfia até mesmo que ela possa ter saído da casa das amigas na noite anterior. Fica a pergunta do que realmente aconteceu durante este tempo. E um outro detalhe, apesar da roupa e também do corpo e a bolsa dela ter sido localizada, o celular da Tiffany não foi encontrado. E tudo isso pode complicar um pouco o trabalho da polícia, visto que através do aparelho celular, as últimas ligações, mensagens e acesso às redes sociais podem ficar difíceis de serem rastreados. As roupas de Tiffany que foram retiradas pelo assassino também não foram encontradas. Eurico teme que a filha tenha sofrido antes de morrer. Uma dor que ele, como pai, não consegue esconder. Em uma rua, o destino de uma família se transformou.
Neste momento, aqui, cerca de 7 horas depois que o corpo da Tiffany foi encontrado, ela está sendo retirada. A perícia já veio até o local, fez os trabalhos de praxe, identificou alguns sinais de espancamento, alguns hematomas pelo corpo e também indícios de violência sexual. Agora o corpo dela está sendo colocado neste carro, onde vai ser levado não só para o IML, como também para os serviços funerários. A gente nota aqui o local que ainda está isolado, os policiais e a guarda também fazendo o acompanhamento, mas o fato é que o local onde o corpo da jovem foi encontrado não tem um fluxo muito grande de pessoas. Existem algumas empresas aqui para trás, mas a gente consegue ver que a área de mato, olha só, até os guardas estão olhando ali, ela é muito extensa, muito vasta. E isso pode prejudicar a identificação de algum indício que leve à autoria deste crime. Inclusive, olha só, a gente nota que nessa região aqui não há sangue, não há nada, mas tudo isso ainda vai ser levantado pelas autoridades justamente para identificar se há alguma pista que possa levar a polícia a entender tudo o que aconteceu com a Tiffany, se ela realmente foi morta aqui neste local ou se o corpo dela foi trazido para cá. O corpo foi encontrado pelo João, um trabalhador rural que conhece bem o local. Ele conta que estava acompanhado do pai da vítima, o Eurico, que estava preocupado com a filha e acreditava que ela pudesse estar no matagal machucada. Mas depois das buscas, veio a notícia que ele tanto temia. Tiffany estava morta. Cheguei lá, eu comecei a roçar ali, né? O pai dela falou: "Seu João, o senhor me puxa esse capim aqui", né? Aí, quando eu puxei o capim, que deu uma roçada assim, puxei, aí eu vi lá, pensei até que era um boneco, daquele boneco, aquelas bonecas, entendeu? Aí eu assim, eu falei assim: "Rapaz, acho que é um corpo mais do cabelo, que eu vi o cabelo". Aí o velho também, o coitado, desmaiou, sabe? Colocou: "Ai, meu Deus, minha filha, minha filha". O morador diz ainda que não conseguiu notar se a adolescente estava com marcas de agressões, mas conta em detalhes como ela estava. Ele acredita que o crime não tenha acontecido ali e que o local tenha sido usado apenas para abandonar o corpo. Eu acho que estava só de buzinha, né? Uma camisetinha assim, com aquela menina ali, rosadinha. Para a polícia, essas informações reforçam a suspeita de que a vítima tenha sofrido abuso sexual. O corpo da Tiffany foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade. Só os exames poderão confirmar a causa da morte e também se houve ou não abuso. Saiu até água dos olhos, rapaz, quando eu vi aquilo. Agora a gente teve a confirmação de algumas pessoas que o corpo da jovem ele foi encontrado aqui dentro deste matagal. Uma área densa de difícil acesso, mas foi uma das pessoas que passava por aqui logo no início da manhã que conseguiu visualizar o corpo da Tiffany. Justamente após essa localização que a polícia foi chamada e o corpo dela foi retirado e ele foi encontrado justamente aqui. A gente vai andar um pouquinho mais aqui para essa região só para mostrar a quantidade realmente de grama, de mato alto que é encontrado nessa região. Muito lixo também, olha só, jogado entre este mato. E mais aqui à frente inicia-se um trabalho justamente para retirar parte deste mato, olha só. Existe um homem trabalhando logo ali à frente, ele foi chamado pelas autoridades justamente para fazer a retirada deste mato e a partir daí, por isso a importância deste trabalho, a partir daí identificar algum possível indício, alguma pista para tudo que tem acontecido com a Tiffany, visto que o corpo dela foi encontrado nesta área. Então o trabalho começou agora, deve durar ainda algumas horas e depois disso este matagal, esta mata vai ser retirada e vai ser triada para que a polícia e também a perícia possam trabalhar. Depois das buscas, o primeiro objeto foi localizado. Uma bolsa que foi reconhecida como sendo da vítima. Nela estavam roupas e alguns objetos particulares. Mas ainda faltava o aparelho celular da Tiffany. Depois que o corpo foi encontrado, a polícia realizou buscas na região. Isso porque a família recebeu informações de que um carro preto estava envolvido no crime. Apesar do cerco, ninguém foi localizado. A polícia vai intimar para prestar depoimento as 3 amigas de Tiffany que estavam com ela na casa antes do crime e a dona da residência.
O delegado quer saber se a jovem saiu de casa pela manhã, como as adolescentes disseram, ou se ela não passou a noite no local. Isso porque um homem disse que viu uma moça parecida com a Tiffany em uma praça no centro da cidade, na saída de uma festa. Karine é uma das amigas de Tiffany e estava na casa com ela. A adolescente conta que a amiga não deu nenhuma pista de que estava preocupada. Ela conta que a vítima realmente saiu da casa mais cedo, mas que não deu explicações. Ela entrou no ônibus, aí ela falou comigo, ela estava bem, normal, estava indo para casa. Até então ela desceu no ponto da casa dela, o caminho que ela sempre fazia. Estava tranquila? Tranquila. Uma adolescente cercada de amigos e sonhos. Uma filha que era o orgulho da família. Tiffany tinha duas paixões. A primeira delas era a música. O violão e o teclado da jovem ainda estão no quarto. O segundo grande sonho da Tiffany era poder se mudar para os Estados Unidos. Estudava para fazer um intercâmbio, conhecer uma nova cultura. Ela não gostava de ir a festas, não tinha namorado. O objetivo dela era fazer intercâmbio, conhecer Estados Unidos. Ela tinha muito sonho. É a única filha. Eu tenho 3 filhas, mas a que mais, sabe, tem objetivo assim de sonho é muito alto, assim. Querer viver, de querer aproveitar. De curtir mais, assim, não de casar, de estudar, de conhecer lugares novos, viver a vida. Ela falava que todo dia tinha que viver a vida, assim, viver bem. A família de Tiffany quer respostas. Não acredita que ela tenha ido a festas, nem mentido para se encontrar com alguém. Mas eles têm certeza de que a jovem lutou pela vida. Querem agilidade na apuração dos fatos. Tem medo da impunidade. Ninguém viu, ninguém sabe. Se alguém tivesse um detalhe que seja que tenha visto no horário de 9 a 10, meio-dia, não sei, que tenha visto alguém passar ali, seria uma boa informação, né? Para saber, para ter pista de como começar, de quem fez, não sei, alguma coisa que pudesse ajudar. Alguma coisa que pudesse ajudar. Algo que possa levar a uma pista, alguma informação. E o lugar onde o corpo foi encontrado é um lugar praticamente deserto, o que dificulta ainda mais, bem numa zona rural. E mais difícil ainda é porque até o caso ganhar repercussão, a perícia é feita de uma maneira, não por falta de dedicação dos peritos, mas porque é muito trabalho para pouca gente. Essas condições de trabalho da polícia científica em São Paulo, não, no país inteiro, as condições são péssimas, com raras exceções, salários ruins, falta de equipamento. Quer dizer, isso tudo dificulta muito no esclarecimento do crime. Mas, nesse momento, a Capitão Nascimento está exatamente na delegacia que está investigando o crime em Vargem Grande Paulista, como eu tinha dito, região metropolitana de São Paulo, a cerca de 1 hora daqui de onde estamos. E nesse momento há uma pessoa depondo, outras já foram. Enfim, a nossa capitão vai nos dizer como está a investigação. Diga lá, capitão, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. O delegado acaba de me informar que irá chamar o ex-namorado da Tiffany para prestar depoimento. Eles namoraram durante alguns meses, terminaram o namoro em novembro do ano passado. Porém, os pais dela não sabiam. Eles ficaram sabendo agora que o corpo foi encontrado porque as amigas dela contaram para a polícia. Além disso, o delegado também quer ouvir o jardineiro. Quem é este jardineiro? Ele estava no dia com o pai quando o corpo foi encontrado. O pai contou que chamou ele para dar um auxílio ali no matagal, era uma mata alta, e eles acabaram encontrando. O que a polícia quer saber, em quais circunstâncias eles começaram a procurar, por onde eles começaram, porque no dia anterior a Polícia Civil, junto com a GCM, fez buscas no local e não encontrou o corpo.
Agora, neste exato momento, 4 amigas da Tiffany estão prestando depoimento. 2 delas estavam na casa e uma estava no mesmo ônibus que a Tiffany pegou e desceu no ponto bem próximo à casa em que ela morava. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para ver se eu entendi de uma das coisas que você falou. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Civil fizeram buscas no dia anterior, exatamente onde o corpo foi encontrado, no dia seguinte, é isso? Exatamente, Marcelo. O que o delegado informou é que eles procuraram ali na região, não exatamente onde o corpo foi encontrado, mas bem próximo dali. Por isso que ele quer entender por onde eles começaram a procurar, pois no dia anterior eles não acharam o corpo. Ok, tá bom então, obrigado, capitão. Quer dizer, resumo, o que o delegado quer dizer é o seguinte: numa dessa o corpo foi colocado no dia seguinte que eles, policiais e guardas civis metropolitanos, foram procurar na mata, não é isso, Faraó? Exatamente. Quer dizer, de qualquer modo, aquele lugar é muito perigoso para uma moça andar sozinha. Ela pode ser presa fácil de um ataque. Agora, me parece que não há dúvida nenhuma que esquece o celular, não foi essa a razão. Ela foi vítima de um ataque, uma menina bonita, vistosa, sozinha. Alguém à espreita a surpreendeu e a matou. E o delegado tem um aspecto. O delegado descobriu, e só agora a família soube, que o namorado que ela tinha, Tiffany, tinha agora 4 meses praticamente que eles tinham se separado. A pergunta é, se a família tinha conhecimento do namoro, por que ela não contaria que o namoro terminou? Por que ela esconderia ela, que os próprios pais dizem, era uma menina super, da família, super integrada, sem nenhum tipo de problema com pai e mãe? Por que ela esconderia esse namoro, ou esse fim de namoro? E é esse o caminho que o delegado vai. E aí entra a história do celular. Alguém, quer dizer, os laudos da perícia vão explicar se ela foi atacada sexualmente. Mas há uma mecânica no crime, quando é um crime de raiva. Como bateram em Tiffany? Quantas vezes? Quais são os hematomas pelo corpo? Há alguma fratura? Porque tudo isso indica, se porventura essas coisas aconteceram, esses aspectos indicam que ela, foi torturada, sofreu por alguém que tinha relação com ela. Relação ou de amizade, ou seja lá qual for. Porque aí é um crime com raiva. Nesse momento, o delegado... O celular é importante, mas o delegado já pediu, é óbvio, já pediu a companhia telefônica, o que se chama de bilhetagem. Telefonemas que ela recebeu e telefonemas que ela deu. A questão do WhatsApp não dá mais, porque agora é tudo criptografado. Isto é tudo em código e aquilo se apaga. Daí o celular só poderia servir se tivesse ali fisicamente, mas as ligações telefônicas, é óbvio, que ele descobre uma outra questão. Ela diz que ligaria para os pais. Se ela não ligou, é porque naquele momento ela já estava morta e o sujeito, ou a pessoa que a matou, carregou o celular porque pode ser algum indício de alguma prova.